Nassif, eu acho que as chances de você reverter essa reestatização vai depender, obviamente, de muito de como as coisas vão evoluir politicamente, etc. Não é uma tarefa das mais fáceis. Agora, eu tenho uma certeza absoluta, mas absoluta. Esses ativos eles vão voltar para o controle do Estado. Isso eu não tenho. Ou Isso é uma seja, questão de tempo, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Qual vai ser a forma que isso vai acontecer? Isso. Porque você não pode deixar esses ativos que a Eletrobras detém, né, 50% da capacidade dos reservatórios, 45%, 46% da capacidade de geração hidrelétrica e 47% da transmissão, ou seja, a Eletrobras detém praticamente 50% dos ativos relevantes do setor elétrico brasileiro, que são justamente aqueles ativos associados à flexibilidade do sistema. Você não pode deixar isso na mão da especulação do mercado financeiro e tampouco nas mãos de um grupo tão agressivo como é a 3G. Isso não. Então, eu não acredito que esses ativos vão ficar dessa maneira. Eles vão voltar, de uma maneira ou de outra, para a mão do Estado, porque é essencial para o país, para o desenvolvimento, para o bem-estar da sociedade, o controle desses ativos. Né? Principalmente agora, quando no setor elétrico você está atravessando transformações profundas, radicais. As incertezas são muito grandes, os riscos são muito grandes, os conflitos são muito grandes, o que acabou de acontecer na França com a EDF sendo reestatizada plenamente pelo governo francês. E um governo liberal, como é o governo Macron, etc., não tem nada demais. Então, deter esses ativos hoje é fundamental no mundo inteiro. Então, eu acho que vai acabar acontecendo aqui também, não tem a menor sombra de dúvida. Como vai acontecer, eu não sei, mas eu sei que vai acontecer. A dúvida é se vai acontecer depois deles chuparem a empresa, assim, que é o padrão dessa financiarização. Pega uma empresa, tire o máximo possível de dividendos, sacrifique investimentos, sacrifique manutenção, sacrifique corpo de funcionários, e mais à frente, quando a empresa estiver exaurida, faz que nem a Light, devolve. Esse que é o risco, né, Ronaldo? Mas qual é o preço que se pode pagar se uma Eletrobras em retalhos aí de volta para o Estado? A financiarização, esse que é o problema, né, Luiz? Eu acho que a gente tem dois problemas aqui quando a gente fala sobre a privatização da Eletrobras. Eu acho que o primeiro problema é um problema de segurança energética. A Eletrobras ela foi fundamental na segurança do abastecimento energético brasileiro durante mais de 60 anos. Ela fazia os investimentos necessários na geração, na transmissão, ela incorporava distribuidoras lá do norte, principalmente, né, que não tinham condições, não eram viáveis econômicos. A Eletrobras ela incorporava essas distribuidoras justamente para quê? Para garantir o abastecimento da energia para essas populações. Ela ficava com programas públicos importantes, como de conservação de energia elétrica, luz para todos. Ela financiava o maior centro de pesquisa, que é o CEPEL, né? Que é o CEPEL, o Centro de Pesquisa do Setor Elétrico, na Ilha do Fundão, lá na cidade universitária. Fazia Proinfa, quer dizer, financiava programas de incentivo a fontes renováveis. Então, políticas públicas, tudo isso. Além do mais, o Nassif fazia uma coisa fundamental, que era a coordenação empresarial dentro do setor. Então, esse pilar, ele simplesmente desapareceu. Ele desaparece. Como você falou muito bem, a Eletrobras privatizada, ela segue uma determinada lógica. Mesmo se eu abstraísse esse grupo que estava lá e me concentrasse simplesmente na lógica da financiarização do setor elétrico. Você tem toda a razão. A partir desse momento, você traz o setor inteiro para o curto prazo. Porque você tem que fazer o quê? Gente, você tem que gerar caixa. Né? O que o Wilson Ferreira, que é presidente da Eletrobras hoje, o que ele tem que fazer? Gerar caixa. E ele tem que gerar caixa para quê? Para pagar dividendo. Ele tem que gerar caixa para recomprar ações, porque isso tudo bate o quê? Bate no preço das ações, que é o que interessa. É isso que interessa, é isso que vai garantir a sobrevivência dele ou não na presidência da Eletrobras. E como é que você gera caixa? Ou você gera caixa criando novas receitas, ou como você falou, cortando custo.
Então a Eletrobras já vai para o terceiro PDV dela, depois de privatizada. Então você vai demitir gente, você vai ir para cima dos seus fornecedores, quer dizer, essa história a gente conhece. Conhece. Vai para cima dos fornecedores, enfim, você não faz investimentos, tá certo? Corta os seus investimentos, enfim, você traz toda a sua agenda para o curto prazo. O setor elétrico não é um setor de curto prazo. Agora, se você bota isso na mão de um grupo extremamente agressivo, aí realmente você, como você diz, você não é que você deixa de ter esse pilar, né, que sustenta a segurança do abastecimento elétrico do país, né? Você simplesmente você detona completamente. Então, isso é um problema da segurança energética e da segurança do abastecimento. Agora, quando você vai naquele conjunto de irregularidades, de ilicitudes, de falcatruas, de cafajestada, de tudo que você teve no processo de privatização da Eletrobras, aí é um outro problema, porque aí é um problema legal. É um problema legal, é um problema de certas coisas que aconteceram ao longo da privatização, que eu acho que culmina, para mim, em 3 questões que são fundamentais. A primeira delas, o Estado brasileiro não pode aceitar, em hipótese nenhuma, ter 43% das ações ordinárias da Eletrobras e ter direito a 10% dos votos. Isso é inaceitável. É furto isso aí, é furto. Inaceitável. Sim. O valor da empresa ordinária é o direito a voto. Se você tira o direito a voto, se subtrair o valor, você ressarcir o dono da ação. Não, o pior de tudo, Auler, é, por exemplo, se você tiver algum problema na Eletrobras, você, como governo, você vai arcar com os 43%. Se tiver Mas que na segurar hora de votar, prejuízo, isso. Se você tiver que tiver que encarar uma encrenca, vai bater no. Aí você tem 43% para assumir de responsabilidade. Então, isso é uma coisa inaceitável e que acaba nessa. Você não acha que é por aí que o judiciário vai entrar? Nesta ação que estão entrando no Supremo? Você não acha que a brecha é essa? Auler, tem 2 brechas que eu acho que são interessantes. Essa é uma delas, né? Que faz com que a 3G... Gente, a 3G tem 0,05% das ações ordinárias. 0,05% das ações ordinárias. Ela não tem nem mesmo 0,1%. Então, por aí você dá uma ideia da distorção. Uma outra coisa, olha, que é muito interessante, que é o seguinte, que é importante. Por exemplo, o que aconteceu na França agora? O Estado francês tinha 84% das ações. Ele falou, eu quero ter controle pleno. Ele foi ao mercado e comprou no mercado, pelo valor de mercado, os 16%. E ficou com 100%. Na CIF, a grande discussão na França, sabe qual foi? O preço. Acharam muito o valor de mercado. Não, o mercado não chiou. Quem reclamou foram os funcionários da EDF, os aposentados, que tinham comprado ações a um preço lá atrás e agora o preço era muito menor. Então houve um debate jurídico, mas foi o preço. O resto ninguém reclamou. Pois bem, olha, se o Brasil fosse fazer isso, imagina o seguinte, está certo. Nós temos 43% das ações. Nós, governo. Nós queremos comprar 10% e ficar com 53% e retomar o controle. Como aconteceu na França. A França foi lá, comprou os 16% e pagou 10 bilhões de euros. No nosso caso, olha, nós íamos ter que comprar... Primeira coisa, sabe quanto é que as ações a gente ia ter que comprar? A gente ia ter que comprar a 3 vezes o preço do mercado. Nós teríamos que pagar 3 vezes o preço do mercado e teríamos que comprar todas as ações que nos seriam ofertadas. Então, na verdade, eu não ia ter que comprar 11% para ter o controle. Eu ia ter que comprar 60%. Quanto é 43%? Ia ter que comprar 57% das ações, pagando 3 vezes o preço do mercado. Não é acreditável. Isso é o que o pessoal chamou de poison pills, né? Ou pílulas de veneno, que foi uma cafajestada, aí sim, colocada dentro da privatização também. Então, olha, isso também eu acho outro ponto, que isso é um absurdo.
Porque o Estado tem que pagar. Ou seja, se a EDF fosse pagar o que o Brasil pagou, ela teria que pagar 30 bilhões de euros e não 10 bilhões como ela pagou. Ou seja, o Estado brasileiro, nós podemos chegar à conclusão, não, tudo bem, tranquilo. Eu quero retomar o controle da empresa, da Eletrobras, e vou lá e vou comprar as ações. Eu vou simplesmente chegar lá e comprar as ações. Por qual preço, Nassif? O preço do mercado, Quanto é que o mercado está pagando? Eu quero chegar lá e comprar. Pois bem, os caras deixaram essa cavadinha, entendeu? Então, essas duas coisas, olha, eu acho que, assim, em termos jurídicos, é uma coisa que se pode avançar.